agradecer a Deus esse dia maravilhoso. Quero agradecer a Deus a vinda de vocês aqui. Que Deus possa abençoar grandemente vocês. Que Deus possa fortalecer a fé de vocês cada dia mais. E que Deus possa ter misericórdia de nós, por causa da nossa fraqueza. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus está me dando, de como um simples ser humano, cheio de fraquezas e de falhas, poder estar aqui falando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer que Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Hoje eu até estou cuidando com as palavras que eu falo, porque eu preciso que sobrem palavras para me falar para Deus. Hoje está ficando tão banalizado as coisas, as pessoas, tudo que elas veem, elas adoram. Eu adoro esse sapato, eu adoro essa blusa, eu adoro esse gato. Não está sobrando palavra para você dizer, eu adoro a Deus, que a Bíblia diz que só a Deus nós devemos adorar, não é? Mas eu, cada dia que eu venho falar de Deus, eu fico mais contente por ver o tanto que Deus é bom e por ver os milagres de Deus. Porque quando a gente entrega a vida da gente para Deus, Deus começa a aplainar os nossos caminhos. Deus começa a cuidar da gente. E é claro que a pessoa que ela é nova na fé, ou ela ainda não consegue ter uma intimidade muito grande com Deus, ela às vezes caminha durante o dia desapercebida. Como ela está desapercebida de Deus, ela acha que Deus não está ligando para ela. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus passam sobre a terra e Ele esquadrinha o nosso coração e a nossa mente, e 24 horas Deus está nos observando e cuidando da gente. E muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida para que o nosso coração materialista e duro quebrante e a gente possa aceitar Deus na nossa vida. A gente possa entender que é preciso, desde quando você acorda, colocar Deus na sua vida. O problema do ser humano não são as leis de Deus, não é o projeto de Deus, não é o que Deus pede para nós. O problema nosso é a maneira com que nós amamos a Deus, é a maneira com que nós nos relacionamos com Deus. Nós nos relacionamos com Deus como filhos. Isso é um grande defeito. Isso é um grande defeito. Porque Jesus diz assim: já não vos chamo mais servos, eu vos chamo amigos. Por que Jesus quis dizer isso? E por que Deus, Ele falou assim: eu sou o marido e vocês são a esposa? Por que Deus quis dizer isso? Porque se você observar, você já foi filho, hoje você é pai. Tem gente que é só filho, nunca foi pai ainda, não é? Mas filho é o bicho mais ingrato que existe na terra. Filho é ingrato, todo filho é ingrato. Eu, como filho, eu fui ingrato, né? Como filho, eu sou ingrato. O amor de filho, ele é muito diferente do amor de pai e mãe, não é? Às vezes você, depois que se torna pai, se torna avô, você vai melhorando como ser humano, não é? Você vai tendo um amor melhor. Mas o amor de filho não é fácil. É um amor muito materialista, muito carnal. O filho deveria amar a sua família mais que a tudo, em primeiro lugar. E eu não sei por que ele sai na rua procurando alguém para ele entregar todo o amor que ele tem para aquela pessoa que ele nunca viu, nem conhece, não é? Mas nós fazemos o mesmo com Deus. Nós fazemos o mesmo com Deus. Por isso é que Deus escreveu a Bíblia. Deus escreveu a Bíblia para consertar esses defeitos nossos. Quando a gente prega a respeito do comportamento do ser humano,
pregador, a Bíblia, Jesus, ele faz isso para quê? Para que você consiga melhorar, para que você consiga enxergar que há muitas falhas em você, há muitos defeitos em você, que eles não vão te fazer bem, eles vão te causar mal, eles vão te dar prejuízo, eles vão tirar a tua paz lá no futuro, vão tirar a sua alegria lá no futuro, e vão te afastar de Deus, porque sem Deus lá na frente você não tem chance. Então, o Evangelho, ele vem para nos educar. Por isso que ninguém quer ler a Bíblia. Por isso que o ser humano não consegue ler a Bíblia, porque o ser humano é rebelde. O ser humano é rebelde. Todos nós somos rebeldes. E nós rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos em ler, rejeitamos em cumprir. Por quê? Porque nós somos rebeldes e não queremos mudar. Nós, se você ler a história aqui da época de Samuel, você vai ver que o povo, ele queria seguir o povo de Deus, o povo que era escolhido por Deus, como os nossos, chamados por Deus. Ele queria seguir as nações, o pensamento das nações, o comportamento das nações. Tanto que Samuel, quando o povo pede para Samuel o rei, Samuel fica triste, Samuel fica amargurado, pensando que o povo estava contra ele e contra os filhos dele. E quando ele vai falar com Deus, Deus fala assim: Samuel, fica tranquilo, o povo não está pedindo o rei, mas por causa de você, é por causa de mim, é que eles não me querem como rei. Eles rejeitam a mim, não é você. O povo quer um rei, porque ele quer ser igual às nações. Só que o povo que é chamado por Deus, que sempre foi uma minoria, a grande ilusão que as pessoas têm é que parece que todo mundo é chamado por Deus, mas é uma ilusão. Uma minoria é chamada por Deus, sempre foi. Desde o início da humanidade, se você ler a Bíblia, você vai ver sempre falar de uma minoria. O povo que foi tirado lá no êxodo do deserto, era a maioria ou uma minoria? Era uma minoria. E essa minoria, Deus fala: eu escolhi para ser o meu povo. O próprio Deus fala: eu escolhi para ser o meu povo. Então você que ganhou uma Bíblia de presente, quando você ganhou essa Bíblia de presente, Padre Senhor, o que Deus falou para você? Deus virou para você e falou assim: ó, você é meu povo, eu vou te tirar da escravidão do Egito, ou seja, da mão do mundo. O Egito representa o mundo aí fora, esse mundo carnal, esse mundo materialista, esse mundo sem amor. Isso, o Egito representa isso. E Deus fala assim: eu vou te tirar do Egito e vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Vou te levar para um lugar muito melhor, para você ser feliz, um lugar maravilhoso, onde vai dar tudo certo. E eu vou com vocês. Então Deus coloca a Bíblia na tua mão. Daí se você ler, porque quando Deus chama o povo lá no Egito também, você pode observar que tinha um se. Deus falou: se atentamente obedeceres os meus mandamentos, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. O que aconteceu? Aquele povo, eles não quiseram um compromisso com os mandamentos de Deus. Quando Moisés sobe no monte Sinai, que ele vai fazer as primeiras leis que foram escritas com a própria mão de Deus, o povo estava lá embaixo,
fazendo um bezerro de ouro para adorar um bezerro de ouro. Entendeu? Então, quando Deus colocou uma Bíblia na sua mão, Deus já quis dizer para você, meu filho, meu amigo, leia os meus mandamentos, os meus estatutos, lute para seguir eles, para obedecer os meus estatutos e meus mandamentos, porque se você fizer isso, eu vou ser contigo. E como Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, aquele que for lendo a Bíblia e lutando contra si mesmo, porque Deus te manda lutar contra você, não é contra os outros, não é? Deus manda você lutar contra você. A sua luta, ela tem que ser 24 horas por dia contra você mesmo. E você vai lutando contra você mesmo. Como Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, de repente, você vai chegar aí com 80 anos, talvez você não tenha se convertido ainda. Você acha que é religioso, você acha que é cristão, mas você não se converteu ainda. Então, por que eu digo que não se converteu? Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando Jesus ressuscita, a gente vê ali que o apóstolo Pedro ainda não era convertido, não é? E assim nós vemos várias e várias pessoas. Um exemplo, Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus fala assim: e Abraão tinha 99 anos, cita a idade dele por quê? O Abraão, com 99 anos, ele já tinha uma experiência com Deus enorme, já era um homem maduro, e Deus fala para ele assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer que ele, não, se você ler a Bíblia, você vai ver que ele cometeu uns errinhos ali, ele mentiu, entendeu? Então, o mesmo Deus fala para todos nós. O que é andar na presença de Deus? Andar na presença de Deus é você, desde quando você acorda, você já tem que entregar a sua vida para Deus. Porque, meu irmão, se você não fizer isso, se você não se observar, o seu semblante vai descair, como aconteceu com Caim. Ainda mais algumas pessoas como eu, por exemplo, que tem um temperamento ruim, que tem um gênio ruim. Eu sou explosivo, sou temperamental. Se eu não acordar e orar, já assumir a aliança com Deus de manhã cedo, o que é que vai acontecer? O inimigo vai me afrontar, ele vai tentar me tirar da presença de Deus. Para quê? Primeiro, para acabar com o meu futuro, para me envergonhar perante Deus. O senhor vê que lá no livro de Jó, o diabo, o que ele faz? Ele tenta envergonhar Jó perante Deus. Deus falou para ele: você está vendo o meu servo Jó lá? Que homem reto, que homem decente. Ele falou: mas é claro, a vida dele está boa, está tudo certinho, deixa acontecer uns probleminhas com ele, e o senhor vai ver o que vai acontecer. Deus confia na gente, Deus confia em mim, Deus confia em você. Deus colocou a Bíblia na tua mão, Deus tem te orientado, Deus tem te dado oportunidades. Tem pessoas que vão nascer aqui na terra, nesse tempo moderno, vão morrer com 100 anos sem botar uma Bíblia na mão, sem ler uma Bíblia. Tem nações inteiras que foram exterminadas aqui na terra, nações inteiras. Você pode ler aqui na Bíblia que você vai ver. Tem nações inteiras que foram exterminadas porque não tinham qualidade de ser humano para pertencer ao reino de Deus. Mas Deus, quando olha do céu, Ele olha para dentro de você, Ele vê qualidade em você. Por
Por isso que a Bíblia diz: feliz o homem a quem Deus não imputa o pecado. Então Deus olha lá do céu, Deus esquadrinha do coração e fala: olha, esse eu vou acreditar nele até no último dia. Eu vou acreditar nele. E Deus começa a te proteger, Deus começa a te guardar, Deus começa a fazer milagre na sua vida. Muitas vezes Deus tem que deixar você também tropeçar, Deus tem que deixar você sofrer, para que você venha para a realidade. E a realidade é uma só, meu irmão: é amar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, amar a Bíblia. Se você não amar a Bíblia, se você não conseguir ler a Bíblia todos os dias, você fica fraco. Você fica fraco. A palavra de Deus é a rocha. Quando você lê a Bíblia, você está construindo um relacionamento com Deus que é verdadeiro. Você não pode construir um relacionamento com Deus de acordo com o seu pensamento, nem de acordo com o pensamento de homem nenhum que veio ou que vai vir aqui na terra. Porque você não é chamado para confiar em homem nenhum, nem você. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, o meu coração é enganoso. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Ora, mas aí parece, quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma palavra dessa, parece que isso é uma palavra pesada. Mas é o contrário, meu irmão. É o contrário. Quanto mais pesada a palavra, quanto mais a palavra te confrontar, quanto mais a palavra te colocar na frente do espelho, você e você, para que você modifique e se transforme melhor para você. Por isso que eu aqui gosto de falar em todos os cultos, para você não acreditar em mim, para você não me seguir, não confiar em mim, porque você, a mesma Bíblia que eu tenho, você tem na sua mão. Então, vá confiar na palavra de Deus, vá confiar em Deus, vá seguir a Deus, porque amanhã, se eu morrer, ou se eu sair da presença de Deus, porque o meu relacionamento com Deus é problema meu, a vida minha é minha vida. Na hora de morrer, você não vai morrer no meu lugar, e na hora de você morrer também, eu não vou morrer no seu lugar. Por quê? Porque as igrejas ensinam você a ser ovelha da igreja. Aqui eu ensino você a ser ovelha de Deus. Ovelha de Deus, você serve a Deus. Você é discípulo de Jesus, você é ovelha de Jesus. Você tem que viver para Deus, não é viver para o homem, nem para religião nenhuma aqui na terra. Porque a maior autoridade teológica e bíblica aqui da terra, ela tem a mesma Bíblia que você. E tudo que Deus revelar para mim, ou para a pessoa mais sábia daqui da terra, Deus pode revelar para você também. E eu vou além para você saber, porque as igrejas vivem em cima de misticismo, de mistérios, para escravizar o ser humano, para prender o ser humano ali, porque o interesse deles é comercial. Infelizmente, a maioria das igrejas nem acredita que Deus existe, porque se eles acreditassem, como diz a Bíblia, o diabo crê em Deus e ele estremece. Se Deus dá uma ordem para o diabo, ele obedece na hora. Qualquer animal na face da terra obedece a Deus, mas o ser humano e o descrente, ele não obedece a Deus. Aliás, não obedece o pai, não obedece a mãe, não obedece a polícia, não obedece a justiça e não obedece a ninguém. Não é assim? Tanto que as cadeias estão cheias de desobedientes. Mas Deus, Ele te fez para você ser obediente. Por quê? Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Eu concordo com Deus, por isso que eu acho Deus tão maravilhoso. Imagina agora se você fosse depender do meu pensamento, ou do pensamento de um pastorzão desse aí, e ele agora virasse o rei do céu. Como é que o céu ia ser? Um inferno. Ia ser um inferno.
esperança já aconteceu na sua vida. Por que aconteceu isso? Por causa do governo do homem, por causa do pensamento do homem. A terra é maravilhosa. Eu ando aí, eu fico impressionado. A beleza, como diz lá no livro de João, João capítulo 39, capítulo 40. Se você parar para observar a terra, você vê a glória de Deus em tudo. Você vê a perfeição de Deus, você vê o poder de Deus, você vê quanto que Deus é maravilhoso. Não é? Quanta coisa maravilhosa tem aqui na terra. Imagina você com calor, você morrendo de sede e tomar aquela águazinha gelada. Que maravilha, feita por Deus. Aquela fruta maravilhosa que Deus faz com a quantidade de açúcar zero. Não é? Quanta coisa maravilhosa Deus fez. É de nós, até nós. Então, meus irmãos, o único defeito de tudo é o nosso pensamento. E você é chamado para acreditar no pensamento de Deus. O pensamento de Deus está na Bíblia Sagrada. Não seja um religioso, porque na hora da tua morte, na hora da tua salvação, na hora que você precisar de Deus, você tem que ter crédito com Deus para Deus te ouvir. Você tem que estar com crédito com Deus. Porque não é possível a pessoa dizer para mim que ela acredita que Deus existe, mas ela acha que ela pode enrolar Deus, enganar Deus, ou fingir com Deus, como Jesus falou. Você vai ser hipócrita, meu irmão. Hipócrita com Deus. Não? Às vezes eu fico impressionado, a gente que tem um título aí de homem, negócio de pastor aí, né? Eu tenho título de pastor. Aí eu fico impressionado, você vai descobrir, a pessoa está fazendo coisa escondida do pastor. Então, fiel da igreja fazendo coisa escondida. Né? Aí às vezes eu chamo a pessoa e falo, meu irmão, por mim você pode fazer o que você quiser. O dia que você tiver uma dor de dente, vai doer a sua boca, não é minha não. Eu sou apenas um pregador. Só que você está achando que você está fazendo escondido de Deus. De mim você pode fazer, que eu não vou saber nunca, nem quero saber também. Mas você está fazendo, você está achando como Caim. Achou que estava fazendo escondido de Deus, que Deus não está vendo. Então você sabe o que você está fazendo? Você está passando a perna em você mesmo, você está te enganando. Você está se tornando o seu pior inimigo. Você critica as pessoas, que as pessoas mentem para os outros. Você critica as pessoas, que as pessoas roubam dos outros. Você critica as pessoas, que as pessoas enganam os outros. E você está enganando você mesmo. Porque diz que acredita em Deus e o teu Deus é cego, surdo. O Deus da Bíblia, meu irmão, o poder dele é tão grande, é tão sem medida, que ele colocou o Espírito dele em você. 24 horas por dia, tem filmado a sua vida. E no dia do julgamento, ele vai abrir o livro da sua vida lá, ele vai passar o filme para você. Não adianta você enrolar Deus. Então é melhor o quê? Você acredita que Deus existe? Toma atitude de valente, meu irmão. Deus não chama frouxo, não. Deus não chama covarde, não. Toma atitude de valente e fala, a partir de hoje eu vou entregar meu coração para Deus. Eu vou assumir o reino de Deus, eu vou assumir a minha aliança com Deus, eu vou assumir minha amizade com Deus, eu vou assumir que eu sou amigo de Deus, para o mundo inteiro ouvir, para o mundo inteiro saber, eu sou amigo de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou discípulo de Jesus. Assuma a sua vida. A vida é maravilhosa, a vida é preciosa, o bem que Deus nos dá, e a vida é curta e pequena. Passa como um sopro de vento. E não tem idade para assumir a vida, não. Essa palavra é para o jovem, é para o médico, é para o adulto. É uma palavra verdadeira. Por quê? Porque você tem que cumprir 2 mandamentos. 2 mandamentos. Você não tem que andar atrás de revelação, de mistério, de misticismo, nem de nada. Você tem que apenas cumprir 2 mandamentos, como Jesus falou. Desses 2 mandamentos dependem
sobre todas as coisas. Nenhum de nós aqui está conseguindo fazer isso. Então nós já estamos feios no trecho. Amar a Deus sobre todas as coisas com toda a tua força. Força? Nós botamos dificuldade em tudo. Para ler a Bíblia não tem força. Para ir na igreja não tem força. Para orar não tem força. Para cumprir a palavra não tem força. Se for para pular no campo de futebol, pula 2 horas sem parar. Tem força. Se for para xingar alguém, tem força. Se for para brigar em casa com alguém, tem força. Para amar a Deus, não tem força. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. O entendimento vem da palavra. O que é o entendimento? A irmã ali vem, briga comigo. Ela se ofende comigo por algum motivo, vem e briga comigo. Eu, como sou um servo que leio a Bíblia, eu na hora eu uso o meu entendimento para discernir aquela situação perante a Bíblia, perante Deus, e eu vou buscar aqui os versículos bíblicos que a Bíblia diz que o escudo, o livro de Efésios capítulo 6 diz que o escudo é a palavra de Deus. O que vai me defender? A palavra de Deus. Aí quando eu for lá olhar para a palavra de Deus, Mateus capítulo 5 vai dizer para mim amar ela que está brigando comigo. Então aí o meu entendimento vai fazer, não, eu vou seguir a lei de Deus, eu vou ser fiel à palavra de Deus, eu vou suportar a afronta, eu vou suportar a perseguição, eu vou suportar o que tiver que suportar. Porque o apóstolo Paulo diz que nada pode nos afastar do amor de Deus. Não pode ter nada que possa tirar você do amor de Deus. Amém? Quero que os irmãos abram a Bíblia comigo no livro de Salmos capítulo 19. E exatamente eu estava falando sobre essa palavra. E eu quero agora falar em cima da palavra de Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus tão maravilhoso que apesar de eu ser cheio de falhas e defeitos, Deus me deu a oportunidade de conhecer o projeto dele. É um privilégio conhecer o projeto de Deus e ter a oportunidade de participar do reino de Deus, de poder ressuscitar com um corpo muito melhor do que esse e ter a vida eterna. Não há nada mais precioso do que isso. E diz a Bíblia assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Veja que maravilha. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu talão e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha aqui falando sobre a Bíblia, diz que a Bíblia ela é perfeita e ela refrigera a alma, refrigera mesmo. Quantas vezes a palavra de Deus acalmou a minha alma às vezes aflita, que a pior dor que existe aqui na terra não é dor de machucar o braço, uma perna, não é dor de cabeça, é a dor de cotovelo, é a dor sentimental, a dor lá dentro. Essa dor é
terrível. E aqui diz que a Bíblia, ela refrigera a nossa alma, ela arranca essa dor de dentro da gente. E Deus dá sabedoria aos simples. Por quê? Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não pergunta quantos anos você tem, qual o seu conhecimento. Deus não pergunta quanto de dinheiro você tem na conta. Deus não pergunta a quantidade de sabedoria que você tem. Deus, a única coisa que Ele te pede, se você quer amar a Ele, que Ele já te ama, só isso que Ele te pede, para você amar a Ele. Porque se você amar a Deus, você vai seguir a Ele, você vai obedecer os mandamentos dEle, e Ele te dá sabedoria para isso. Versículo 8: os preceitos do Senhor são retos. Com Deus não tem mais ou menos, não tem sim ou não, entendeu? Com Deus não tem injustiça, com Deus não tem falha. Deus é reto, Deus é justo, Deus é perfeito, e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Por que diz que ilumina os olhos? Quando você aceita o mandamento de Deus, quando você aceita a lei do Senhor no seu coração, e você começa a viver ela, os seus olhos ficam iluminados, você passa a não temer nada mais, não existe mais escuridão para você, porque aonde você for, você tem fé na palavra de Deus. Como diz a Bíblia, o justo viverá pela fé. E essa fé, ela clareia a sua vida, ela ilumina a sua vida. Aonde você for, você será luz. Os teus olhos serão dois fachos de luz. É isso, isso é claro na vida daquele que ama a Deus. Versículo 9: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. É isso que as igrejas não pregam isso. Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas o problema, minha irmã, é a justiça de Deus. Por causa da justiça de Deus, a porta é estreita. E é fácil de você entender. É fácil. Suponhamos você é uma pessoa honesta, trabalhadora, correta. Você tem um filho, teu filho começa a roubar, vira ladrão, começa a fazer tudo quanto é espécie de roubo. Chega num ponto que você não vai suportar ele mais. Por causa da sua justiça, você vai amar aquele filho, né? Se ele for preso, você vai lá na cadeia, você visita ele, mas você não vai concordar com o que ele faz. Você não vai ajudar ele a carregar o roubo, você não vai ajudar ele a esconder o roubo, você não vai ajudar ele a roubar. Por quê? Por causa da sua justiça. E a nossa justiça é vergonhosa dessa mãezinha. E a justiça de Deus? Deus é puro, perfeito, santo. Por causa da justiça de Deus, meu irmão, minha irmã, você tem que lutar contra os seus defeitos, contra as suas iniquidades. Você tem que ser como uma criança, você tem que buscar ser puro, você tem que buscar ser limpo, como diz Isaías, livro de Isaías. São as nossas iniquidades que nos afastam de Deus. Por isso, às vezes, a gente anda afastado de Deus, anda sofrendo. Versículo 10: os juízos do Senhor são verdadeiros e justos justamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. As pessoas acham que riqueza é dinheiro, riqueza é bem material. A Bíblia deixa claro que a maior riqueza são os mandamentos de Deus, é a lei de Deus. Essa é a maior riqueza que tem aqui na terra. O maior tesouro que há aqui na terra hoje é a Bíblia Sagrada. Isso é o maior tesouro que tem na terra. E você tem que
que dar mais valor a isso do que ouro. E você tem que achar isso doce, você tem que ler a Bíblia e sentir prazer em ler a Bíblia, sentir alegria e felicidade em ler a Bíblia, em conhecer um projeto, que é o projeto mais sofisticado que tem aqui na Terra, é o projeto mais fantástico que tem aqui na Terra. Só que ele tem um defeito, que ele é de graça. Se custasse caríssimo, se fosse só para os ricos e famosos, todo mundo estava na fila querendo. O ser humano é materialista demais. Como é de graça, Deus é simples, Deus é humilde, Deus não faz diferença entre pessoas, ninguém dá valor. O cidadão pega a Bíblia, abre lá no Salmo 91 e deixa lá dentro. Acha que aquilo ali é que vai guardar a casa dele. Muito bem, versículo 11: também por eles é demonstrado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que lhe são ocultos. Olha que maravilha, irmãos. Eu estava falando aqui para vocês, Davi falando para Deus que a Bíblia ela mostra os nossos erros, mas Davi fala para Deus assim: Senhor, me mostra os meus ocultos. Não é que você tenha pecado oculto, não, é que você não assume os seus defeitos, você não assume os seus erros, você finge que não está vendo, e eles ficam ocultos por causa disso. Você tem um péssimo relacionamento com Deus, uma amizade ridícula com Deus, um amor vergonhoso por Deus, e você finge que você é santo, que está tudo bem, que vai todo mundo para o céu. Aliás, toda a igreja que você for hoje, está todo mundo indo para o céu, todo mundo vai morrer. Aliás, se morreu, já está no céu, e quem morrer agora vai para o céu. Aí vai ser uma beleza no céu, uma maravilha. Davi era um homem tão sábio, por isso que Deus falou que Davi era um homem segundo o coração dele. Davi fez muita coisa errada, mas toda vez que chegou o profeta para botar o dedo dele, acusar ele do erro dele, ele assumiu o erro, ele aceitou. Ele aceitou, falou: realmente eu errei contra Deus, errei contra o homem. E aqui Davi declara para Deus: Senhor, mostra os meus pecados ocultos, eu quero ver aqui patente na minha cara os meus defeitos. Quem sabe eu consiga vencer os meus defeitos. Essa tem que ser a nossa atitude de ser humano. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se glorie de mim. Então serei sincero, ficarei limpo de grande transgressão. Aqui também ele fala para Deus: Senhor, não deixa eu ser soberbo, não. Isso é uma coisa que todos nós temos, né? Primeiro nós começamos a achar, eu acho. Sendo que você não tem que achar nada. Deus já achou e está escrito aqui. Quem acha Deus já está escrito aqui na Bíblia. Deus não vai mudar o projeto dele igual de você não, tá? Você posso te garantir. O projeto de Deus já está aqui na Bíblia, é escrito, é assinado por Deus. Deus não vai mudar por causa de você não. Quem tem que mudar é você, por causa de Deus. E por causa de você também. Se você te amar um pouquinho, você muda. Muda mesmo. Toma atitude de valente e muda. Porque aqui ele diz: me guarda da soberba, porque senão ela toma conta de mim, ela toma conta de você, a vida passa, você acha que é crente, entendeu? Fica um religioso apenas. Então serei sincero, o homem tem que ser sincero, ficarei limpo de grande transgressão. Versículo 14: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus nos chama para ser manso, pacífico. As palavras da nossa boca têm que ser agradáveis, embora a gente, como pregador, as pessoas não gostam de receber as nossas palavras, Jesus falou: não ouviram a mim, não vão ouvir você também, mas muitos que ouviram, muitos vão te ouvir também. Infelizmente, quanto mais o tempo passa, mais individualista a sociedade vai ficando. Hoje ninguém aceita conselho mais. Você vai dar conselho, você está perseguindo a pessoa. Você não está aconselhando, você está perseguindo. Existe até um ditado que diz que se o conselho fosse bom, a pessoa vendia, não dava. Isso
diabo. Porque se não fossem os conselhos na minha vida, eu estava no buraco. Eu ainda era drogado, eu ainda estava lá no inferno com a vida destruída. E foi graças aos conselhos das pessoas, e principalmente ao conselho de Deus, à palavra de Deus, que eu me libertei, que eu me salvei, que mudou a minha vida. E ainda tenho a oportunidade que milionário, filho de famoso, filho de poderoso, muitos morreram, não tiveram a oportunidade que eu estou tendo de conhecer o projeto de Deus e me render, me arrepender, me converter e poder ter o direito à ressurreição e vida eterna. Porque com dinheiro não se compra, é de graça, é com atitude, é com vontade, é lutando contra si mesmo todos os dias da sua vida. E eu dou graças a Deus pelos conselhos. Eu me lembro dos conselhos que meu avô me dava. Então, hoje, o jovem não aceita conselho mais, tá bom? Você não pode falar com ninguém. Olha, não é só o jovem nem o velho não aceita conselho mais. Antigamente, você via aquelas frases, pensamentos, existia poesia, existia uma aura de romance, de sentimento. Hoje a coisa é só matemática, quer dizer, até uma matemática mentirosa, porque se o cara for para matemática, 2 mais 2 é igual a 4, ele vai cair na lei de Deus, porque a Bíblia é matematicamente perfeita, o reino de Deus é matematicamente perfeito e é maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus imensamente essa oportunidade, quero agradecer a você